Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou trazendo mais um História de Trens. E o tema de hoje será abordado a história da Litorina série 141 da Rede Ferroviária Federal, de fabricação Budimafesa. Essa Litorina série 141 é uma das composições que eu mais aprecio, é uma das composições que eu mais gosto aí, que prestaram serviço nas ferrovias do nosso estado. A Litorina 141, ela foi construída, fabricada no final da década de 60 e início da década de 70. E como alguns pensam, a Litorina não foi adquirida pela Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Ela foi adquirida pela Rede Ferroviária Federal Santos a Jundiaí, que era a regional que cuidava das ferrovias do estado de São Paulo. Anos mais tarde virou a SR4, que era a Superintendência Regional São Paulo. Bom, vamos lá. A Litorina, como eu disse, ela foi fabricada no início da década de 70 e ela é de fabricação Budimafesa. Ela é classe única, ou seja, só possuía uma classe, não possuía a primeira, segunda, terceira, não, era só classe única. Os bancos não eram reclináveis, mas eles mudavam de posições. O encosto mudava de posições no decorrer do sentido do trem, do sentido que a viagem era feita. Os encostos dos bancos poderiam ser trocados, eles eram girados, certo? Ela possuía um serviço de bordo, eles entregavam lanche na viagem, refrigerante, tinha todo o serviço de bordo. Ela tinha um bagageiro, tinha banheiros também. Em cada carro da composição da Litorina possuía 2 banheiros, o masculino e o feminino. Pois bem, quando a Rede Ferroviária Federal assume as linhas da Santos Jundiaí, os trens que faziam o percurso Santos Jundiaí ou até Santos Campinas eram os trens Gualixos. E a Litorina ela veio substituir esses trens de fabricação mais antiga, bem diferente dessas Litorinas. Então a Litorina veio substituir. Então ela veio ser um novo modelo de trem para fazer o médio percurso da linha Santos Jundiaí e ou Santos Campinas. Era esse o trajeto que a Litorina fazia. No trecho da Baixada, como não possuía a rede aérea, não tinha eletrificação, os carros da Litorina eram puxados por uma locomotiva a diesel, uma locomotiva diesel elétrica, e seguia de Santos até a Raiz da Serra e engatava na Itachi, e a Itachi fazia o translado da cremalheira, que no início era o Locobreque. Só que na década de 70 que foi criada a cremalheira, foi construída a cremalheira. Aí depois passou só a Itachi fazer o translado entre Raiz da Serra e Paranapiacaba. De Paranapiacaba até Campinas ela seguia de forma autônoma, Não tinha locomotiva que ficava puxando, certo? E no início da operação ela fazia mesmo as viagens de Santos a Jundiaí, depois começou a utilizar o trecho da FEPASA até Campinas. Ela tinha parada em Paranapiacaba, algumas paradas em Santo André, que não eram sempre, e também a parada principal na Estação Luz, que era a parada principal dela para seguir viagem para Jundiaí e Campinas. A Litorina 141 era bem parecida com o Série 101, ou até os 1400, nada mais é que um 1400 de longo percurso, médio percurso. Os carros motores possuíam 2 cabines, uma em cada extremidade, os banheiros, como eu disse, e a formação dessas Litorinas, eram de um carro, que ela poderia funcionar com um carro motor, 2 carros, 3 carros, que seria um reboque e um reboque com cabine, 4 carros e 6 carros. A formação mais comum utilizada pela Rede Ferroviária Federal era 4 carros,
2 carros reboques, um motor e um reboque com cabine. Era assim que funcionava. As últimas unidades operaram com 2 carros. E não se tem registro de circulação dessa litorina funcionando com apenas um carro. Porém, ela poderia ser utilizada com apenas um carro. É o mesmo esquema do Série 101, que também poderia ser utilizado com um carro só. Algumas pessoas pensam que a litorina possuía carros dormitório. A litorina não possuía carros dormitório. Era um simples trem de médio percurso para fazer aí viagens no máximo de 4 horas de duração. Não fazia viagens mais longas que isso. A litorina ela não possuía portas automáticas. Era um trem do mesmo estilo dos carros Pullman da FEPASA, né, da Companhia Paulista. As portas eram manuais, mas não eram elétricas. Eram travas manuais, uma porta simples, e possuía o dispositivo que levantava uma tampa para ter acesso à escada para os passageiros poderem desembarcar em plataformas mais baixas. No caso de plataformas altas, do padrão CPTM, que nós conhecemos hoje, baixava-se esse suporte para que o piso, né, o assoalho do trem ficasse no mesmo nível da plataforma. No início da década de 90, a Rede Ferroviária Federal cria o trem de luxo para Aparecida, a cidade de Aparecida do Norte. E ela utiliza os carros da litorina, os próprios carros da litorina, que passam por uma própria reforma, né, realizada pela própria rede. E esses carros, né, eram utilizados os carros reboques, apenas os carros reboques, uma faixa de 4 a 6 carros, puxados por uma locomotiva o 20 da rede. Ele saía da Estação da Luz e seguia até a cidade de Aparecida e voltava no final da tarde. E era uma viagem bem confortável. Tinha o serviço de bordo também que eles ofereciam, no mesmos moldes da Santos Jundiaí, só que era outro trajeto da Central do Brasil até Aparecida. E, infelizmente, o trem de Aparecida não durou muito tempo. Até 1996 ele já estava sendo desativado. E todos os carros da litorina passaram a ser encostados no pátio da Lapa, do lado direito, né, sentido Jundiaí ao lado direito, e passou a ser de propriedade do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E apenas dois exemplares, né, da litorina, 2 carros, passaram de posse para a CPTM. E a CPTM operou a litorina no trecho da antiga extensão da linha D bege, que é a atual linha 10 turquesa, né, entre Rio Grande da Serra e Paranapiacaba. Era a linha que a litorina fazia nos seus últimos dias de operação, nos seus últimos anos. Que eram 2 carros, né, um carro motor e um carro reboque com cabine. Era assim que esse serviço era realizado. Era de hora em hora, né? Ele tinha um horário fixo para sair, né? Para fazer as viagens. E essa litorina que prestou serviço, que foi a última litorina que prestou serviço, ela é a mesma litorina que se encontra hoje no pátio da Moca, Queimada. Um pouquinho mais para frente da estação da Moca. Tem um pátio ali perto da fábrica de areia, ali onde tem os entulhos. Tem uma litorina queimada. Essa é a litorina que prestava serviço na antiga extensão da linha 10, da linha D bege. Foi a litorina que prestou serviço pela CPTM. É essa litorina aí que foi queimada, vandalizada. As demais litorinas que estão no pátio da Lapa, elas só foram depenadas. Elas não possuem mais os bancos, alguns bancos foram guardados, né, pela própria CPTM. Os pantógrafos foram retirados, então as peças foram retiradas. Mas em si, a carcaça dela, o esqueleto dela, possui a originalidade, né? Ela não foi queimada, ela não foi destruída. Então a preservação é um pouco mais fácil.
Entretanto, não há nenhuma iniciativa de preservar as litorinas. A litorina que está na Moca, sem chance de restauro, de preservação, porém as que estão no Pátio da Lapa ainda tem uma chance melhor de ser restaurada, né? Pelo menos estática, para ficar estática. Mais fácil porque não foi vandalizada, né? Não foi incendiada. Essas litorinas ainda estão com o seu esqueleto original, né? Não foi vandalizado. Bom, pessoal, o História de Trens fica por aqui. Gostou desse vídeo? Está assistindo pelo YouTube? Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça de deixar um like também no vídeo. Deixe o seu comentário, sua opinião, o que você achou da história da litorina. E quer ver outros trens aparecerem aqui no História de Trens? Manda aí nos comentários. Tem também o Fepazia Responde. Mande suas perguntas, que logo mais vamos estar fazendo um vídeo respondendo as diversas perguntas que estão fazendo aí pra mim. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.